meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e na aula de hoje eu vou trazer um pouquinho sobre a ditadura militar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a obra do Marcos Napolitano. Analisar, né, ao meu olhar, o posicionamento do autor sobre a ideia defendida no jornal A Folha de São Paulo, do editorial de 2009, né, que ele aborda o início da ditadura militar aqui no Brasil, e ele coloca como dita branda, né? Então, ele também aborda, né, atribui nesse artigo, né, que o general Castelo Branco foi o construtor desse regime institucional. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, que ajuda muito. Então, bora estudar? Então, segundo Marcos Napolitano, né, no artigo que ele publicou na Folha de São Paulo do ano de 2009, ele se refere aos 4 primeiros anos de ditadura militar, né? Ele coloca esses 4 primeiros anos como dita branda, né? Ele designa esse termo brando porque nesses 4 primeiros anos, segundo ele, não houve violência, né? E as memórias dessa época, conforme ele representa, provocaram polêmica, porque o regime ele já foi se instalado no ano de 1964 por meio de um golpe militar, né? Então, mas ele argumenta que esse período antes do AI-5 o país ainda tinha liberdade de expressão, pois o habeas corpus ainda era presente, né? Então, desse modo, né, a violência imposta, né, por essa coalizão civil-militar que reunia os militares e os civis, né, ela tinha 2 objetivos, né, que o primeiro era destruir a elite política e intelectual e que cada vez, né, se firmava mais no Estado, e isso veio por meio de cassações de inquéritos policiais militares, né, que era frequente entre esses intelectuais, né, então qualquer coisa, os artistas eram investigados, eles sofriam muita repressão. O Napolitano, né, coloca que o objetivo era romper laços com essa elite, né, e também com os movimentos sociais e com os movimentos camponeses. E que para que acontecesse isso não foi preciso o AI-5. E que os direitos conquistados pelos trabalhadores na era de Getúlio Vargas, os sindicatos, ó, gente, quem que veio aqui passear? Aqui tá o gato, gente, e o cachorro. Eu posso com isso? Numa aula de história, vou mostrar para vocês o meu cachorro também. Interrompida por quem? Diga oi pro pessoal. Olha só, eu posso com isso? Eu posso com essa dupla? Então, bora continuar com a aula? Dê tchau para eles. Gente, vamos estudar de novo, né? Onde que a gente parou, né? Então, segundo o autor, né? Eles tinham toda essa repressão aos artistas, intelectuais, camponeses, sindicalistas, né? Eles já foram rompidos antes do AI-5, então essa tal dita branda aí era complicado, né, de se entender, porque se os trabalhadores, os sindicatos foram alvos e os direitos destituídos, então tinha violência nesse período, né, porque eles sofriam essa pressão dos policiais, dos jagunços e dos apoiadores dos coronéis, então a população vivia uma repressão. Então, nesse momento de censura, tortura e violência, que sofreu os contrários ao regime no país, ele levou um período de 20 anos, né? E ele teve como principal líder de conspiração o civil-militar, teve os norte-americanos que apoiaram a ditadura, e o general Castelo Branco, né? Que esse passa a ser representado pela historiografia como o general bem intencionado, né? E um ditador que foi construtor desse regime institucional. E por meio de 2 campos, ele tinha como objetivo reorientar a economia brasileira e instituir esse regime autoritário.
o Castelo Branco implantou uma política de macroeconomia, a PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo, que tinha como objetivo controlar a economia lá no período, né? E, como sempre, os principais prejudicados são os trabalhadores, que já não tinham sindicato, tinham que obedecer, aquele autoritarismo dos latifundiários, né? O autor destaca também que a imagem do general Castelo Branco, principal referência da ditadura, como ele foi o construtor desse regime. E que ele trazia de início a imagem que seria de caráter temporário, né? Quando eles deram o golpe em 1964. Porém, né, os militares sucumbiram ao poder, e nessa mesma linha após assume Costa e Silva. E nesse momento, né, o Brasil viveu 20 anos de tortura, censura e repreensão, né? Mas só que, como sempre, né, ele foi apoiado pela extrema-direita civil-militar, com certeza que o povo apoiou, certo? Né? Boa parte da população apoiou esse tipo de regime que foi implantado, né, pelos militares. Também, né, trazendo à tona essa discussão, né, de ditadura militar e as controvérsias no processo político brasileiro de 64 e os desafios presentes, né, a gente vai analisar a obra do Demen Bezerra Mello, né, que ele traz essa discussão, né, que ele aborda assim, que foi nomeado golpe civil militar ou ditadura militar, né, essas duas nomenclaturas querem dizer, né. Essas duas nomenclaturas que foram apresentadas pela historiografia para dar um adjetivo para esse golpe de 64, que foi vigente 20 anos no país, né? Sendo essa apoiada por parte dos civis, né? E também pelas Forças Armadas, né? Assim, o autor representa como se deu a participação civil-militar na condução desse processo de abril de 64 até 1985, que se chamou ditadura militar. O autor fala, natureza termo, civil-militar, que se deu também pelo fato do golpe ser apoiado por parte dos civis, né? Porém, a maior parte do interesse pelo regime era dos militares, né? Vários artigos representam como se deu essa participação da sociedade brasileira nesse regime, sendo participantes de maneira direta na execução do golpe. Como tese de doutorado de René Armand de Frins, publicada em 81, que ela coloca: a queda do governo ocorreu com a culminância de um movimento civil-militar e não com um golpe pelas Forças Armadas contra João Goulart, né? Gente que viveu, né, os 4 anos do ex-presidente, né? A gente percebeu como que as pessoas saíram nas ruas com atos contra a democracia, pedindo o AI-5, até ele mesmo, né, encabeçando isso. E a gente percebe que como a nossa história ela é muito contemporânea, né, como os fatos do passado ele ainda é enraizado na sociedade e como que as pessoas não aprenderam com a ditadura, querendo ela de volta, o que culminou naquele ato horrível, né, contra Brasília no dia 8 de janeiro, que foi muito triste de ver muitas coisas sendo destruídas, né, um golpe contra a democracia. Então a gente percebe, né, como que a sociedade civil apoia esses atos antidemocráticos e esses extremismos, né, é muito triste isso, e é uma constante na nossa sociedade ao longo da história, né, era representado através de marchas a favor do golpe, da ditadura que se instalou por meio da repressão da esquerda, a exemplo de uma expressiva votação da Arena, né? Os grupos contrários que eram contrários ao regime, eles optaram por não votar, né? A fim de denunciar a farsa, né, da oposição entre sim Arena e sim senhor ao MDB, né? No entanto, segundo o autor, uma resistência ao regime aconteceu no final de 1970, através de uma reação popular, das greves, né, que o nosso presidente Lula participou do ABC Paulista, tendo como ponto de concentração a indústria de bens duráveis, né? Todo mundo sabe do ABC Paulista.
em que o Lula encabeçou, que ele era operário na época, né? E hoje ele é nosso presidente, graças a Deus, né? Ele vence a ditadura 2 vezes, né? Que alegria de contar essa história, né? Então, as lideranças operárias, né, elas se organizaram, elas denunciaram esse arroxo da ditadura contra a classe trabalhadora, né? E elas se aliam também àquele cenário de conflito social. Eles foram reprimidos pelos empresários e pelo Estado, né? Porque eles estavam lucrando em cima do povo, e o Estado também, né? Por meio das forças policiais, né? Porque as pessoas não tinham direito à greve. É muito triste, né? Então, os historiadores distribuem essa responsabilidade, esse revisionismo no campo da construção do conhecimento histórico, que desmistifica a lei da anistia, o pacto da conciliação que presidiu a transição para o atual regime democrático brasileiro, né? Então, de acordo com o autor, nesse período capitalista passa a ser o centro da reflexão sobre a ditadura. O pensamento crítico, ao analisarmos o termo civil-militar, deveríamos refletir sobre o termo utilizado por Dreyfus, né? Dreyfus, que designou a ditadura empresarial militar. Boa, né? Os empresários lucrando em cima dos funcionários, né? E que esse poder que se disseminou nas classes dominantes, elas foram impostas por anos, que elas trouxeram sofrimento à classe trabalhadora, né? E que hoje ainda é apoiada, né? Como a gente vê nas redes sociais, já viu nas últimas eleições, pela direita do nosso país, né? Que pede pela volta desse tempo terrível, que é homofóbica, que não consegue viver num país igual, né? Então, essa ditadura, ela nunca existe, porque toda vez que o direito de alguém é tirado, né? Não é uma violência. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E todo o material que eu usei para esse vídeo tá aqui no link da descrição. Um grande beijo no seu coração, até a próxima. Tchau!